Namastê, Librianos, de Sol, Lua e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre julho de 2021. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito aqui no canal, tirando 4 cartas. Se tiver necessidade de esclarecimento, a gente tira mais. E encerramos o vídeo com uma carta de conselho do deck do Metatron. Roda da Fortuna, a Força, Despertar e o Diabo. Interessante essa jogada de vocês, hein? Vocês só tiraram arcanos maiores. O que significa isso? Quando a gente tá trabalhando com as 78 lâminas do tarô, digo isso porque é possível você fazer jogos só com os maiores ou só com os menores, enfim. Se você está usando as 78 lâminas, que é o meu caso, e só se apresentam arcanos maiores, significa que o consulente, né, ele está lidando com uma situação que é arquetípica. Ele está vivendo uma coisa na vida pessoal dele, mas é como se ele estivesse vivendo algo por toda a humanidade. É como se ele fosse o representante da humanidade ali naquela história particular dele. A jornada do herói, né? O tarô, ele conta a jornada do herói, né? A jornada dos arcanos maiores, fundamentalmente, é a jornada do herói. A jornada do louco, né? E aqui ela está se desenhando de uma determinada maneira que se aplica ao mês de vocês. E aí eu vou na ordem, tá? E depois a gente faz uma leitura geral considerando as 4 cartas. A roda da fortuna para a sua vida material, e aí eu não estou me referindo somente a dinheiro e trabalho, né? Na verdade, quando eu falo de vida material, eu falo de tudo que envolve a sua sobrevivência, o seu cotidiano, a sua rotina, como você se organiza, inclusive também até as questões do corpo físico, tá? Com a roda aqui, ela primeiro me comunica o mais óbvio com relação à questão de mudanças. É difícil que vocês considerem mês de julho parado, não vai ser um mês parado para vocês. Vocês vão se ver tendo que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Vocês vão ter que dar atenção a vários assuntos ao mesmo tempo, tá? Tô nem dizendo pessoas, tô falando assuntos. Vocês vão ter que saber transitar pela vida com vários focos, que é um desafio para vocês. O libriano não tem aquela fama, né? Eu tenho que ficar falando dos arquétipos porque eu tô fazendo uma leitura geral, né? Não tem como eu particularizar. Não é que eu ache isso, né? Mas eu tenho que falar com o clássico, né? De livro-texto de astrologia. O libriano não é aquele que é famoso por estar sempre na incerteza, tem dúvida de tudo, tá sempre em cima do muro, porque consegue enxergar várias nuances de uma determinada situação, por exemplo, e aí não consegue se posicionar. O libriano não é conhecido até por, numa certa etapa da vida, não se comprometer com ninguém para relacionamento, por exemplo, porque acha um monte de gente interessante, não tem, né, essas brincadeiras ou esses clichês, melhor dizendo, né, que o libriano acaba sendo encaixado. Então, só que isso
É um talento que está escondido. Eu falo muito para vocês aqui no canal aquela coisa do vestir a camisa do signo, né? Que eu não sou a favor disso. Eu acho que é perda de tempo, porque nós temos os 12 signos na nossa carta natal. Você ler Sol, Lua, Ascendente é uma maneira de você sair um pouco da rigidez desses clichês e você também ter outros pontos de vista. Cada um dos 12 signos tem determinados pontos de vista com relação à vida e a gente aprende com cada um deles. E mais ainda, em certos momentos a gente precisa usar cada um deles para a gente conseguir sair de certas ciladas. O libriano, ele pode sim passar por momentos da vida dele de extrema indecisão, mas ele tem como sair disso. E aí o sair disso é o que a Roda da Fortuna está propondo aqui. Você saber transitar pela vida tendo... Eu vou falar de um jeito meio absurdo, mas vocês vão entender. É um foco difuso, né? Vocês não vão estar assim, vocês vão estar assim. Vocês vão abrir o seu olhar. E abrir o olhar é uma estratégia, inclusive, de sobrevivência para vocês em julho. Não estou falando sobrevivência por necessariamente haver um problema, não. É um modo de estar no mundo. Um modo de ser. Não tem nenhum problema você ter vários pontos. Seu olhar se ligar em vários pontos. Contanto que enquanto você estiver olhando para um determinado ponto, você está ali fixo. Sem estar preocupado com administrar o resto. Mas enquanto a pessoa está aprendendo, fica essa sensação de equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? Uma coisa meio malabarismo. Só que eu tô entendendo, e aí com base também nas outras cartas, vocês estão desenvolvendo uma mestria nesse sentido. Outra questão dessa Roda da Fortuna aqui, especialmente por causa dessa representação que a Chris Anne fez, que é com a lunação, né? As fases da lua. Significa para mim também que vocês vão estar com altos e baixos emocionais. E também vão ter que aprender a fluir com isso, tá? Para as mulheres, isso é mais simples, porque a gente já lida com essa questão do nosso próprio ciclo mensal. Agora, para os homens, isso já é algo um pouquinho mais complicado, eu não digo de fazer, mas de entender, tá? Se o homem ele tenta racionalizar demais essas oscilações, ele está perdendo um tempo precioso. Então, homens ou mulheres, né? Os librianos vão precisar fluir. E ajuda se você tiver um entendimento de que os sentimentos são informações. Se você se identifica demais com um sentimento, e aí você passa a ser o medo, você passa a ser a ansiedade, você passa a ser a alegria, você passa a ser a paz. Se você se fixa muito e você acha que você é aquilo, você está perdendo o olhar do observador. E existe aqui uma chamada para o libriano ter o olhar do observador. E é uma outra estratégia. Você está focado em diversos pontos. Está acontecendo um monte de coisa na sua vida, em várias áreas da sua vida.
e você consegue transitar por tudo isso ali no olhar do observador, com o olhar da águia, olhando de cima, né? Fazendo isso, você, além de economizar tempo, você economiza energia, você consegue captar as informações que as emoções estão te dando. É simples. Se uma coisa te gera uma emoção negativa, você tem que procurar saber por que aquela emoção está vindo. Antes de mais nada, você precisa saber se ela é real. Exemplo, o caso do medo. O medo, ele é um alerta. Se você está sentindo medo de alguma coisa, uma situação qualquer, que não é uma situação que representa uma ameaça direta à sua vida, alguma coisa tem ali. Aquela situação, ela te transmite algo, você acha, por exemplo, que você é incapaz de enfrentar uma determinada situação qualquer, e aí você se paralisa, não está na hora de se paralisar. É justamente por isso que a roda está aqui, é movimento. Se você sente que você está paralisado, então começa se mexendo, se movimentando. Eu não sei por onde eu vou começar. Caminha na sua cidade, caminha pela sua cidade, pelo seu bairro. Faz alguma coisa de movimento. Vai dar uma volta de carro. Eu não sei o que você vai fazer. Dá uma volta, se coloca, né? Se mexe, vai fazer um exercício, vai fazer uma dança, se mexe para você convidar o movimento para a sua vida. Parece simplista e mas é verdade. Se você está conseguindo sentir esse movimento, se você está vendo o movimento, ou pelo menos se você pressente a aproximação dele, aí você está entendendo melhor o que eu estou falando. Mas se você está num lugar de paralisia, e eu não estou entrando aqui em julgamento, não. Eu estou só falando porque eu tenho que falar dos vários pontos. Então eu tenho que falar do positivo e do negativo. Se você está em paralisia, mexe alguma coisa. O mínimo que seja, o mínimo que você puder, tá? Para você entrar em contato com todas as emoções que vão chegar até você e todas as informações que vão chegar até você através dessas emoções. O que você precisa entender é que se você se obrigar a colocar um foco único em alguma coisa em julho, você vai perder oportunidades. Então não fica se pressionando, tá? E olhem que coisa interessante, nada é por acaso. Aqui na minha rua e no meu prédio tava o silêncio mais absoluto. Sentei para gravar o vídeo de vocês, começou a ouvir barulho. Aí eu moro perto de colégio, aí o colégio ligou um som de alguma aula ali que eles foram dar, de aula de educação física, de dança, de seja lá o que. Tem um som baixinho tocando. Aí agora é o homem do camarão e tá passando carro na rua, uma quantidade maior, né, que não tava passando. Vocês vão lidar com isso, com essas distrações. Eu vou até tentar mexer no áudio desse vídeo, né, porque não gosto, né? Me irrita, parece que tá entregando um negócio qualquer. Mas é real, gente. Sentei aqui e começou a fazer barulho. Isso significa alguma coisa para vocês. É uma representação desse movimento. Vocês vão lidar com isso, com os ruídos do mundo, tá? Não porque vocês
tenham sido assim, nossa, o libriano ele tá na berlinda agora, e é ele que vai lidar com tudo. Não é isso, é porque vocês têm um dharma conciliatório. Vocês têm. Ninguém nasceu libriano à toa. E aí, você só consegue viver esse dharma e ajudar alguém, se for o caso, a também viver esse dharma, se você vive aquilo, se você internaliza aquilo, se você tem a conciliação dentro de você. Em julho vocês vão travar contato com N coisas. Vai estar acontecendo muita coisa, muita distração. Mas não entendam as distrações como alguma coisa negativa. Tá? Não é negativo. Mas é um desafio. É um desafio. Os librianos muitas vezes eles têm vidas confusas. Eles têm vidas desarrumadas. Até a casa pode ser uma zona. Tem mó ligação com a estética, com a ordem, mas está sempre olhando para um lugar e aí não consegue viver aquele sonho, aquele arquétipo da estética e da ordem, né? Dito isso, vamos para força no emocional. Eu estava falando que vocês vão travar contato com altos e baixos emocionais, certo? E esses altos e baixos, eles também não são negativos, tá? Tenta tirar o rótulo das coisas. É algo também que eu fico falando insistentemente aqui no canal. Tem coisa que eu falo, eu não sei se todos conseguem perceber isso. Alguns percebem. Tem coisa que eu falo. Primeiro que tem coisa que eu falo que é canalizada. Primeira coisa que vocês sabem que eu nunca tô sozinha. Número 1. Segunda coisa, existem questões que eu trago que fogem de signo. Eu tô falando para aquele signo, mas aquilo não é daquele signo. Não é exclusivo daquele signo. Eu tô falando com um ser humano, né? E uma coisa que eu fico falando insistentemente aqui é sair dos rótulos, sair da dualidade, certo, errado, bom e mal, feio, bonito, esse tipo de coisa, porque a gente tá indo para uma realidade que é assim. A gente vai transcender essa realidade da dualidade. Isso não entra na cabeça de algumas pessoas, porque a gente está condicionado, a gente cresceu condicionado. A gente nasceu e se desenvolveu num mundo que é dual, e a dualidade ela é uma professora excelente, mas ela é uma professora excelente até você chegar numa certa série. Quando passar daquela série, que é o que está acontecendo com a gente coletivamente, quando passar daquela série, quando a gente for colar grau, porque a gente vai colar grau, quando a gente for colar grau, a dualidade ela vai sumir do planeta Terra. E então eu já fico preparando vocês, né? E tem muita coisa que eu falo também que é nesse sentido, de preparar para o futuro, porque é muito conveniente que se ache, por exemplo, a Ana Beatriz ela é só uma cartomante, ela bota cartas ali. É muito conveniente para mim que as pessoas achem isso, porque eu não sou só isso. Então eu fico botando umas coisinhas aqui, né? Outras ali,
para ir preparando todo mundo para o despertar coletivo. E aí é por isso também que aparece de vez em quando, eu me divirto horrores, né? Aparece de vez em quando gente que fica fula da vida porque tá esperando um determinado tipo de leitura e encontra outra e só lamento, né? Porque eu não tô aqui só para ficar fazendo previsão. Tô aqui para preparar vocês. Tem um propósito maior. E essa questão do signo, amo o signo, amo a astrologia, vocês também, com certeza, senão vocês não estariam aqui. Mas o signo, ele é uma maneira de tentar personalizar um pouco mais a leitura, não ficar uma leitura tão geralzona, porque eu poderia chegar e falar, vamos ver aí, Júlio, e fazer um negócio geralzão, não é assim, né? Vai de signo a signo, então também é uma maneira de personalizar um pouco mais. Então prestem atenção, né? Eu não tô falando com a galera de Libra propriamente, é porque às vezes vem alguns recados e eu tenho que dar o recado na hora que o recado vem, tá? Fica atento a certas coisas que eu fico falando que são repetitivas. Tem um sentido também para repetição. Tem um sentido para repetir certas ideias, tem um sentido para repetir certas frases, certas palavras e por aí afora, tá? Então vamos lá. Força pro emocional. Vindo lá da questão de, vai ter lá oscilação de humor, beleza. Aquela coisa do ser de lua, né? Beleza. Aqueles de vocês que no decorrer do mês acharem que tá muito difícil, aconselho, aí você vê se isso ressoa com você. Aconselho ir lá nos vídeos de Câncer e Leão. Por que Câncer e Leão? Câncer é regido pela Lua, né? Aí vocês estão vendo que tem ali a alunação, como eu já tinha mostrado. E autoexplicativo, né? O arquétipo da força é o seguinte, vocês veem que ela tá sentada aí em cima do leão, ela tá super tranquila, tá ali maravilhosa, entendeu? Domou o leão, tá ali sentada, plácida, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar que ela tá segurando o símbolo do infinito, que é a carta da força, né? Pelo tarô do Waite, né? A interpretação mais moderna, porém tradicional, né? Tem o símbolo do infinito, né? E aí ela tá segurando o símbolo do infinito, né? Ali na cabeça, né? Na verdade seria em cima da cabeça dela, mas aqui tá, né? Ela tá segurando. A força, ela é algo que acontece quando você deixa de ter expectativa pelo resultado. Você domina os seus instintos, que estão representados pelo leão, quando você resolve trabalhar com eles ao invés de ficar lutando por eles. Então, na verdade, você vai conquistar, seduzir, amansar os seus instintos. Mas não porque você está negando, né? E aí, no caso de vocês, não porque vocês vão estar negando o emocional, o que vem de conteúdo emocional. Na verdade, o que vem é para colocar vocês num lugar de soberania, num lugar de força, num lugar de realeza, no arquétipo do leão, né? Colocar vocês como figuras totalmente
conectadas com outras informações que não venham do racional. Aí também é dificuldade, né? Vamos lembrar que vocês são um signo de ar. Então, essa parada aí de ficar lidando com emoção e aí mais especificamente essa coisa de oscilação, isso não é muito praia de vocês. De uma maneira ou de outra, vocês acabam tentando racionalizar as coisas. E aí eu lamento muito ser a mensageira a ter que informar que isso não vai acontecer em julho. Não é que vocês vão pegar o mental e vão jogar fora. Mas é legal dar uma valorizada no que vem de informação emocional. Uma observação que vai valer só para algumas pessoas. Se você está em algum tipo de relacionamento abusivo, e existem N formas de relacionamento abusivo, só você tem como saber, tá? Não tô nem falando da questão de pedir ajuda, se for necessário pedir ajuda, nem entrei nessa seara. Tem questões de fórum íntimo que são só suas, só você vai saber. E cabe a você avaliar. Agora, se você avaliou que de fato você está num relacionamento abusivo, eu não tô falando só de casal não, tá? Eu tô falando de relacionamentos. Tá na hora de você assumir a sua postura, assumir o seu lugar, sair de um lugar subalterno e submisso perante a pessoa. Então você assumir a sua força. A carta da força é uma carta que também fala, né, ela dá limite, ela dá um basta de uma outra maneira, porque tem pessoas que se virem você rugir, vão ficar assustadas, porque estão acostumadas a ver você de cabeça baixa. E você também meio que se acostumou a ficar de cabeça baixa. Mas no que você recupera o seu poder pessoal e você resolve rugir, vai ter gente que vai ficar assustada. Mas aí não se preocupa também se vai ter gente que não vai gostar. Você vai encontrar outras pessoas que vão gostar de quem você é de verdade. Então nem esquenta com isso. Mas tem uma coisa aqui de recuperação de força e poder pessoal. Essa força pode ser também força física? Pode, tá? Você sentir que você tá com o corpo mais forte também, tá? Agora, para a maioria dos casos, é uma força emocional mesmo. O se impor. Você tá pleno ali, soberano. Você é o soberano da sua vida. E especificamente em julho, essa soberania ela vem com o domínio dos instintos, das emoções, da intuição. Mas não porque você vai botar o mental lá no alto, né? Agora tá entrando sujeira no meu olho. Não é porque você vai botar o mental lá no alto e você vai subjugar essas informações. Até porque a gente vive num mundo que ignora, né? Vamos falar português mesmo. Ignora o lado feminino da vida. E ensina pra gente que não é informação,
que não vale de nada ou que é algo inferior. Vocês têm o despertar na posição do mental. O despertar seria o equivalente ao julgamento, né? O 20 do tarô. Mas aqui nesse deck eu fico com a onda do despertar mesmo, tá? E despertar de consciência mesmo. Essa questão do despertar, que muitos de vocês devem ouvir por aí, aqui no caso de vocês está no mental, a gente já vai entrar nisso. Agora, o despertar, ele ultrapassa o mental. Existe uma etapa que é puramente racional e intelectual, porque você vai à cata de informações. E aí você entra em contato com um monte de informações. Olha os barulhos, ó, falei? Você entra em contato com várias informações e aí depois você vai precisar filtrar isso. E quem filtra não é mais a mente inferior. Essa mente que a gente usa no dia a dia, ela é um corpo que se chama mental inferior. Para você acessar o verdadeiro despertar, você precisa ir além, você vai ao mental superior. Quando você começa a ter uma ligação maior com as dimensões superiores e com quem é o seu eu superior, quem você fundamentalmente é. Ele é a sua partícula divina, né? É o Deus que está dentro de você. Mas para você acessar esse Deus dentro de você, você tem que sair da mente racional. Mais uma vez, a mente racional, ela não vai ser jogada fora, ela vai ser um instrumento. Mas não é para você ficar estacionado nela, no que ela vai te trazer de interpretação. É como a moça aqui está fazendo, ela está olhando para um futuro, né? Ela tá olhando para um outro lugar, ela está olhando para algo além dela. É essa a ideia. Ainda mais com essa carta na posição do mental. Então vamos lá. Muita mudança na vida prática e aí oscilação de emoção, você tendo que olhar para vários lugares e coisa e tal. E aí nessa de você ter vários focos, você entrar em contato com várias emoções, vários tipos de informações que vêm dessas emoções, até mesmo informações no corpo físico, né? Porque vocês sabem que tem emoções que mexem, na verdade todas, né? Mexem com o corpo físico e coisa e tal. Então tudo isso é informação. Pegar todas essas informações e olhares, né? E você se centrar, se dominar, encontrar a sua soberania, para depois você se colocar diante de alguma coisa que é maior do que você. Aí você pode chamar de Deus, de natureza, de universo, de eu superior, do que você achar melhor. Aquilo que fizer sentido para você. E aí eu poderia parar a leitura de vocês agora mesmo, só que existe a carta do diabo aqui no espiritual, né? Na posição da vida espiritual. E fazendo conexão com os corpos mais sutis. Quando a gente trabalha com a ideia do despertar, e o despertar ele acontece em camadas, ele acontece em permissões, é como se você estivesse subindo degraus de uma escada. Para você subir esses degraus da escada, quando você vai dar o passo de um para o outro,
você entra em contato com as suas sombras. Cada degrau vai desencadear, trazer à tona, cutucar, sei lá como, uma sombra sua, ou mais de uma. Então preste atenção. Toda a movimentação do mês vai trazer sombras à tona. E aí, de repente, uma certa área da sua vida vai trazer uma sombra, outra área vai trazer outra. Elas podem ser diferentes, elas podem nem conversar entre si. O que você vai fazer? Você vai olhar para elas com o olhar do observador. Se você entrar demais nelas, você fica com a parte negativa da carta do diabo, que é quando você cede às suas tentações. Aquilo dali deixa de ser um prazer e passa a ser uma prisão. Inclusive, todas essas emoções que vocês vão travar contato durante o mês, elas também podem ser prisões. Aí elas se tornam prisões se você se identifica com aquilo. Se você simplesmente toma aquilo como informação, você deixa passar, segue com a sua vida e você segue junto com aquela informação, ao invés de você ficar preso num determinado lugar. E aí você se prende, inclusive, num certo degrau do seu despertar, sem conseguir sair, aí fica patinando. Agora, no nosso planeta, a gente tem muita gente patinando, porque não sai daquilo, não sai do lugar. Mas não dá pra gente ficar comparando pessoa com pessoa, porque cada um tá num nível de consciência, cada um tá num nível de despertar. O máximo que pode acontecer é você se comparar com você mesmo, mas não tem como você se comparar com outras pessoas. A gente tem afinidades, tem pessoas que estão mais ou menos na mesma frequência, mas não dá pra gente ficar se comparando com ninguém. Então, o que eu posso dizer para vocês a respeito desse diabo aqui? Se você interpretar as suas sombras também como informações e você for domar os seus instintos, mas não porque você está chegando ali e massacrando os seus instintos com o seu intelecto, você está, na verdade, fazendo com que andem, né, de mãos dadas, você deixa de ser escravo das suas emoções, das suas sombras, né? E você passa a atuar de um jeito mais inteligente e uma consciência mais superior. E a vida fica mais fácil. O resumo de tudo é que se você se conscientiza de que você está lidando com testes durante o seu mês e esses testes eles estão aí para levar você para uma consciência mais elevada, se você saca isso rápido, você não fica reclamando de qualquer tipo de percalço que você tenha e você vai seguindo. Próximo desafio, próximo desafio, próximo desafio. E quando você vê, na verdade você está na parte agradável da carta do diabo, que é a vida prazerosa, né? E aí eu vou ter outra indicação de vídeo para vocês. Hoje eu tô cheia das indicações. Seria também interessante assistir ao vídeo de touro, tá? Por que touro? Porque o vídeo de touro tem várias questões interessantes lá em que aconteceu isso. Eu acabei falando coisas que não eram só para os taurinos, eram para a humanidade. E como vocês têm
a Vênus como regente. Eu acho que tem coisas ali que vão ser interessantes para vocês. Porque aqui, fundamentalmente, quando vocês perceberem, já até pulou a carta, quando vocês perceberem que essas emoções elas não estão vindo para aprisionar vocês, é justamente o contrário, estão vindo para libertar, vocês vão tocar o mês com... Acabei esbarrando no microfone. Vocês vão tocar o mês com muito mais tranquilidade mesmo. E a carta que saltou, ela confirma o que eu tô falando. Que é uma carta que sai para vocês até com uma certa frequência. É o seu elemento, é o ar. Voem livre. Tá? Eu tava falando da questão do aprisionamento, né? Tudo que vai acontecer em julho para vocês não tem a intenção de aprisionar, justamente o contrário, é fazer o libriano voar, tá? Você só vai se sentir aprisionado se você começar lá do início a se identificar com as emoções. Aí não consegue resgatar poder pessoal. Aí não consegue ver a vida do olhar do observador, do alto. Não almeja coisas mais elevadas, fica só naquele rema-rema ali do cotidiano. Não vive com prazer, vive preso às emoções, vive preso às sombras e tem dificuldade de encontrar alegria e leveza na vida e por aí afora. Estão entendendo? Tudo que vai acontecer tem o propósito de libertar, tá? Então eu vou ficando por aqui, eu agradeço aos librianos que ficaram até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Arro!